Primeiramente, quero agradecer a presença de todos os veículos de comunicação e enaltecer o trabalho investigativo da Polícia Civil nesse caso de extrema relevância, na pessoa do Dr. Ivan Lopes Salles, delegado regional de Caratinga, presidente da investigação do caso que envolve o acidente que causou a morte de 5 pessoas, no ano passado, uma delas a cantora Marília Mendonça. Dr. Ivan vai estar disponível inicialmente para todos os senhores. Ele vai fazer a explanação sobre a investigação, uma linha cronológica. Em seguida, estará à disposição para perguntas e, ao final, se houver a necessidade também, para alguma entrevista mais individualizada aqui ao longo dos trabalhos. Doutor Ivan, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Saulo, pela oportunidade de trazer, mostrar o andamento das investigações sobre o acidente trágico que ocorreu em Caratinga, que amanhã completa 5 anos. Desculpa, completa 1 ano. Foi no dia 5 de novembro, amanhã completa 1 ano. Eu queria, a minha ideia é fazer, conforme o doutor Saulo já falou, uma cronologia da data do fato, do acidente, até hoje, como as investigações estão, mas eu queria pontuar 3 premissas apenas, antes de eu iniciar essa cronologia. O importante para a Polícia Civil, e muito relevante, muito caro para nós, é que a gente precisa dar resposta para os familiares das 5 vítimas. A gente entende a repercussão do caso, mas a Polícia Civil ela quer dar resposta para todos os familiares e, obviamente, para os fãs da cantora. Uma segunda premissa dessa investigação, que ela é uma investigação diferente do que a gente costuma lidar no nosso dia a dia. Aqui a gente não está... A nossa ideia, ao final da investigação, não é apontar o dedo para nenhum criminoso. É diferente de uma investigação de um roubo, de um homicídio, de um estupro. O que ocorreu foi um acidente. Independentemente da culpa de alguém, foi um acidente. Ninguém, obviamente, gostaria que isso tivesse ocorrido. Porque eu penso que a gente tem que ter uma preocupação com os familiares, das vítimas. Eles que estão lá sofrendo até hoje o resultado desse trágico acidente. E um terceiro ponto, que é muito relevante, essa é uma investigação que perpassa por 2 órgãos distintos. É a Polícia Civil investigando e o CENIPA investigando. As investigações, elas têm objetos distintos. O que compete à Polícia Civil é apurar eventual responsabilidade criminal, se é que teremos alguma responsabilidade criminal ao final nesse caso. Ao passo que o CENIPA, o objetivo deles é a prevenção de acidente. Então, ele quer mostrar o que ocorreu para que isso não ocorra mais, para que os pilotos saibam por que ocorreu o acidente, para que se evitem novos acidentes. Então, é importante saber essa distinção de que a Polícia Civil apura a responsabilidade criminal, ao passo que o CENIPA, prevenção de acidente. Embora essas investigações elas acabam se complementando em laudos periciais. Dou um exemplo para vocês. Eles nos solicitaram os laudos de necrópsia, que compete à Polícia Civil fazer. Assim como nós vamos solicitar a eles, na forma legal, os laudos da aeronave, dos motores. Então, é só para mostrar que a investigação ela é distinta, com objetivos distintos, mas, em um determinado momento, elas se complementam. Bom, e aí eu passo agora, de fato, a tratar sobre... vou acabar sendo um pouco repetitivo de uma história que vocês já sabem,
mas eu acho que é importante a gente falar a cronologia para chegar no que se tem até o presente momento. Então, naquele dia, né, era numa sexta-feira, eu tomei conhecimento, eu estava trabalhando na delegacia regional, e eu tomei conhecimento sobre que havia a queda de uma aeronave em Caratinga, e aí eu procurei meios de saber se, de fato, essa aeronave tinha caído, e aí fiz algumas ligações, tomei conhecimento, o acidente tinha acabado de ocorrer, e, no mesmo momento, eu requisitei, convoquei, né, um colega delegado, um investigador, um perito e mais alguns investigadores, nós fomos para o local. Naquele primeiro momento, a gente ainda, de fato, não sabia se as vítimas tinham ido a óbito. Por isso, até que teve um desencontro de informação, de que a equipe divulgou que eles estariam no hospital, tudo. É porque, de fato, no momento do acidente, era tudo muito inconclusivo. E quando a gente chegou lá, a primeira situação que a gente se deparou era com os bombeiros militares, os policiais militares, tentando fazer a estabilização da aeronave, porque, como ela caiu numa cachoeira, tinha o risco da aeronave descer e isso provocar mais um acidente, né? Então, o primeiro momento era estabilizar a aeronave para poder conseguir adentrar dentro da aeronave e tomar conhecimento dos fatos. Quando, enfim, a aeronave foi estabilizada, um médico do SAMU, devidamente protegido, ele conseguiu entrar na aeronave e aí ele, de fato, constatou que as 5 vítimas tinham ido a óbito. Foi quando, então, a Polícia Civil, de fato, assume ali, naquele momento, a investigação e passa a fazer o isolamento do local. Naquele primeiro momento, a nossa preocupação era evitar a exposição de qualquer tipo de imagem indevida das vítimas. E como a aeronave caiu numa cachoeira, num vale, rapidamente se formou, a população foi se juntando em volta da cachoeira, e assim, era difícil controlar, mas a gente, com muito trato ali, a gente conseguiu evitar a exposição das imagens. Bom, removida as vítimas para o IML, a determinação que recebi pelo chefe de polícia era a liberação mais célere possível das vítimas, para que os familiares pudessem fazer a despedida. Então, naquela madrugada mesmo, a gente, junto com a perícia, com os médicos legistas, nós formamos lá uma grande equipe, né, de médicos legistas, peritos, delegados, investigadores, e na madrugada do dia, a gente conseguiu fazer a liberação dos corpos. Já na manhã seguinte, então, na madrugada, foram liberados do IML, já na manhã seguinte, aí foram para a funerária, e já na manhã seguinte, a gente, de fato, liberou para serem velados junto aos familiares. Bom, a partir daí, a investigação, de fato, ela teve o seu início, né? Porque a ideia era dar esse conforto aos familiares, aos fãs da Marília Mendonça, e, a partir daí, a investigação teve início. E essa investigação, ela vem sendo conduzida analisando 3 fatores. Então, a gente analisa o fator meio, o fator humano e o fator máquina. E a gente vai estabelecendo algumas premissas e, na medida que a gente vai descartando, a gente vai caminhando para a conclusão dos fatos. Então, vou dar alguns exemplos. Quando a gente pega, por exemplo, a análise do fator meio, o aeródromo de Caratinga ele só faz voo visual. Então, não se voa lá por instrumento, não tem uma torre de controle que orienta os pilotos sobre como ele deve fazer a rampa de descida, a aproximação. Quem faz isso é o próprio piloto. Então, há uma frequência de rádio que os pilotos comunicam entre si e eles mesmos são os responsáveis
por fazer ali a rampa de descida, a aproximação, enfim. Eles são os senhores ali, de fato, da aeronave. Pois bem, o que a gente já pode afirmar, mediante elementos informativos do inquérito de ordem subjetiva, então a gente fez oitiva de pilotos, é que no dia dos fatos, as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual. Então a gente já consegue descartar qualquer tipo de problema que impediu que o determinado piloto, né, ele tivesse obstruído a sua visão e, por conta disso, ele não viu a rede de transmissão. Então, a gente descarta isso. As condições eram favoráveis ao voo visual. Desculpa. Um ponto relevante que causa muita dúvida ainda hoje não há dúvida, né, de que a aeronave ela se chocou na rede de transmissão da CEMIG, na verdade, num para-raio. E aí muito se questiona por que a rede ali, elas não estavam sinalizadas. O que a gente precisa distinguir, o que a Polícia Civil ela tem esse dever, é se havia faculdade de ter essa sinalização ou se havia obrigatoriedade de ter essa sinalização. Então, não havia obrigatoriedade daquela rede estar sinalizada. E por qual motivo não havia a obrigatoriedade? O aeródromo de Caratinga, todos os aeródromos, eles têm uma que a gente chama de zona de proteção. Nessa zona de proteção, há um documento emitido pelo DECEA, que faz o controle do espaço aéreo, que chama NOTAM. Esse documento, ele consta qualquer tipo de obstáculo que tiver dentro da zona de proteção do aeródromo. Então, dentro daquela circunferência de 3 quilômetros, todo obstáculo que tiver, aquilo vai estar no NOTAM. E compete ao piloto consultar esse NOTAM para quem vai, né, no caso que ele ia pousar em Caratinga. Essas torres, elas não estão no NOTAM. E até hoje não estão. O que se tem no NOTAM é no sentido de que, no leste do aeroporto, não é possível fazer a aproximação pelo lado leste, porque tem um morro. Então, em Caratinga, no aeródromo de Caratinga, obrigatoriamente, os pilotos devem fazer a aproximação pelo setor oeste. Mas por que as torres, então, não estavam no NOTAM? Porque elas estavam além da zona de proteção do aeródromo. Essas torres estão a 4.600 metros da cabeceira da pista. Então, só por esse motivo já não havia necessidade da sinalização. E mais, também não havia em decorrência da altura dessas torres. Essas torres tinham altura aproximadamente, não me recordo agora de fato falar exato, depois posso consultar para vocês, 35, 36 metros. Então são torres relativamente baixas, que não por força normativa não exigia ali a sinalização. Então esse é um ponto relevante que a gente já pode afirmar que não havia obrigatoriedade das torres estarem sinalizadas, porque elas estão além da zona de proteção do aeródromo e em razão da altura que elas estão. Bom, então esse é mais um fator meio que a gente descarta de qualquer obrigatoriedade daquela sinalização. Bom, e aí a gente passa a analisar o fator humano. Um piloto, então a gente tem 2 depoimentos muito relevantes nos autos de 2 pilotos. Um piloto que havia decolado de Viçosa e iria pousar em Caratinga. Como o voo é visual e eles conversam entre si, esse piloto que vinha de Viçosa ouviu o piloto que se acidentou reportando
que ele já estava vou falar um termo técnico aqui, né, que eles falam, que ele já estava na perna do vento da 02. O que significa isso? Ele fez a aproximação pelo setor correto, pelo setor oeste, e pegar a perna do vento, ele voa a favor do vento para fazer uma curva à esquerda, que chama perna base, para então entrar na reta final e pousar. O piloto que decolou de Viçosa, que a gente fez a oitiva dele nos autos, ele fala que ele escutou via rádio o piloto que se acidentou falar que ele já estava na perna do vento da 02, ou seja, ele já estava no procedimento para pouso. E quando ele fala, já estou na perna do vento da 02, estima-se, o padrão era que em 1 minuto, 1 minuto e meio, ele já deveria ter pousado. E como esse piloto de Viçosa, ele entendeu que a aeronave dele era menos potente do que a do piloto que se acidentou, ele não se preocupou muito, porque ele sabia que o outro piloto pousaria primeiro. Então, essa é uma informação muito relevante, porque a gente sabe que ele fez a aproximação pelo lado correto, e em menos de 1 minuto e meio ele já deveria ter pousado. E aí vem um segundo depoimento muito relevante que a gente conseguiu trazer, é que um piloto muito experiente, que estava lá no aeroporto, quando ele viu o avião fazendo o que a gente chama de controle de tráfego, se aproximando para fazer os procedimentos para pouso, ele foi para a cabeceira da pista para ver o pouso, para assistir o pouso. E aí ele percebeu de que a aeronave ela se afastou muito do local em que, do que o padrão de Caratinga recomenda. O padrão é que os pilotos eles peguem essa perna do vento e fazem essa perna básica, essa curva à esquerda, dentro da área, dentro da zona de proteção do aeródromo. Só que o piloto ele se afastou. E se afastou de forma que ele, inclusive, no início, ele perdeu, esse piloto que nos relatou, ele perdeu, inclusive, o contato visual com a aeronave. Passado um tempo, ele vê a aeronave, de forma, aí sim, se alinhando na pista para fazer o pouso. E aí, ele não consegue enxergar os fios, e ele vê que, de fato, a aeronave se choca e ela cai. Então, é um depoimento muito importante para a Polícia Civil, esses dois dos pilotos, porque a gente sabe que até 1 minuto e meio não havia qualquer tipo de problema com a aeronave, ele não reportou nenhum tipo de problema. E que o piloto ele acabou saindo do padrão de pouso em Caratinga. É obrigatório fazer esse procedimento de perna básica, essa curva à esquerda, dentro da zona de proteção do aeródromo? É obrigatório? Não é obrigatório. É um padrão que se faz. Agora, o piloto ele tem a liberalidade de entender que ele precisa avançar um pouco mais. Agora, porque nesse voo visual, como é Caratinga, é igual a gente conduzindo o nosso veículo. A gente sabe qual que é o momento ideal para a gente fazer a curva, é aquela prática que nos diz. Agora, quando ele sai dessa zona de proteção do aeródromo, qualquer eventual obstáculo que tiver, não vai estar mais no NOTAM. É por conta e risco dele. É o visual dele que vai orientá-lo qual a altitude que ele devia estar e por onde que ele deve passar. Bom, então, a gente tem esses dois depoimentos que são muito relevantes para a polícia, que nos esclareceram muitos fatos. Ainda nesse fator humano, né, lembrando que eu falo do fator meio humano e máquina, a Polícia Civil ela produziu elementos de ordem objetiva, provas objetivas, relevantes para a gente descartar que o piloto, por exemplo, que ele teve qualquer mal súbito, né, que ele teve, por exemplo, que ele teve um infarto, que ele teve um AVC, enfim, que ele estava sob algum efeito de algum medicamento, de alguma droga. Então,
tudo isso foi descartado. Isso, na verdade, já foi até divulgado, né, para os senhores. Então, isso foi qualquer hipótese dessa de uso de medicação, não foi encontrado absolutamente nenhum tipo de medicação no sangue do piloto, copiloto. Bom, e aí a gente vem para esse terceiro fator, que é o fator máquina. Porque o que a gente precisa entender é por que o piloto voava tão baixo naquele local. E aí, o que nos falta hoje para a gente concluir as investigações, e a Polícia Civil, assim, com muita responsabilidade, a gente quer apresentar a solução do caso de forma mais célere possível, mas com muita responsabilidade. Então, por precaução, a gente entende que a gente precisa descartar esse fator máquina. Ou seja, que o motor, por algum motivo, apresentou algum problema que fizesse com que o piloto voasse tão baixo que ele se chocou ali naquela linha de transmissão. E esse laudo é onde que a minha fala lá no início. Embora as investigações da Polícia Civil com a CENIPA são investigações com objetivos distintos, elas se complementam. Então, a gente aguarda hoje a elaboração dos laudos por parte do CENIPA, para que se a gente descartar, de fato, qualquer falha nos motores que fizesse com que a aeronave voasse tão baixo, aí a gente consegue caminhar para a conclusão de uma falha humana. Mas eu repito, trata-se de um acidente, né? Ninguém quer aqui pontuar. Um outro ponto que me lembrou, que eu lembrei aqui, que a gente conseguiu mostrar nos autos, que é um ponto importante. Normalmente, quando pilotos vão pousar em aeródromo, onde que não se voa por instrumento, é comum que se faça contato com os pilotos que habitualmente pousam naquele aeroporto. Para saber, olha, como que é? Eu faço aqui, onde que eu faço a perna base, como que é que eu aproximo, tal. Esse contato, por parte do piloto, copiloto, não foi feito. Foi feito o contato por parte da empresa, mas pedindo um apoio logístico para pernoitar a aeronave e tal. Agora, o piloto tinha a obrigação de ligar para algum piloto em Caratinga para saber como é o procedimento? Não tinha nenhum tipo de obrigatoriedade. É comum que eles façam? Mas não é obrigatório. Então, o que a gente caminha hoje para a investigação, o que a gente já produziu, para eu ser objetivo e já caminhando para a conclusão, caso vocês tenham algumas perguntas para eu responder, a gente caminha no sentido de que não havia obrigatoriedade da sinalização das torres da CEMIG, que a gente já sabe que o pouso, a aproximação, o controle de tráfego pelo piloto foi feito de forma que não é o padrão em Caratinga, ou seja, ele saiu da zona de proteção do aeródromo, e a gente aguarda agora esses laudos do CENIPA para a gente, enfim, concluir as investigações.